Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 99, de 180. Reclamações. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Acusas os que desceram à criminalidade, mas, se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes, no entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que saem da boca não passarão de injustiça. Entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável, e se intenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos em mais uma lição deste livro, Palavras de Vida Eterna. Nesta lição, Emmanuel a intitulou de reclamações. As reclamações que fazemos no nosso dia a dia e que, na maioria das vezes, não procedem ou não deveriam existir. E ele utiliza uma passagem do apóstolo Tiago, que diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O convite do apóstolo Tiago, ele é bem direto, porque se você já tem consciência de que deve fazer o bem em determinada situação e você ali não o faz, é porque você está pecando, ou seja, você está errando ali com aquela situação. E como Emmanuel utilizou esta passagem, ele fala então das reclamações, que além de não fazer o bem, nós reclamamos daqueles que estão fazendo, o que é pior. Então, Emmanuel começa a dizer que censuras com grande alarde
os que se oneraram nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Então, se nós começarmos a reclamar de que está havendo muito furto em todas as situações, e se nós estamos acumulando inutilmente, ou seja, nós estamos acumulando dinheiro mais do que o necessário, e para isso nós não sustentamos o próximo, que está muitas vezes ao nosso lado, nós não podemos alegar inocência. Isso significa que nós somos parte dessa distribuição de renda. Então, se está havendo uma grande concentração de renda, e se eu ou você faz parte dela, de certa forma, nós somos responsáveis por aqueles criminosos, o que não justifica. Para o criminoso, ele está na delinquência, no furto, mas é um aspecto de uma falta de distribuição de renda. Ele diz no segundo parágrafo: acusas os que desceram à criminalidade, mas se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Então, muitas vezes nós reclamamos do governo, como se o governo fosse responsável por tudo, e nos colocamos numa condição de que nós não temos o que fazer. E, na verdade, nós podemos fazer a nossa parte, nós podemos, por menor que seja, nós podemos fazer a nossa parte diminuindo a delinquência. É só nós pensarmos o que podemos fazer que o convite virá, com certeza. Continua: apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. Desta forma, se nós falarmos mal dos governantes, dizendo que eles são muito egoístas, que eles só pensam em si, mas se dentro do nosso meio nós estamos também agindo como egoísmo, nós estamos dentro desse meio dos dirigidos, assim chamados, se nós estamos agindo de forma egoística, ou seja, o que é meu, o que é seu, eu não te dou nada, não ajuda em nada. Então, deitas apenas conversas vãs. Continua dizendo: criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Se você, então, está criticando aquele que está instruindo pessoas, crianças, mesmo que seja de maneira deficiente, você só poderia fazer isto se você fizer a sua parte. Ou seja, se você for lá e ajudar a educar também. Se você fizer isto, aí se você estará tranquilo. Mas se você não fizer isto e ficar somente criticando, reclamando, você não tem esse direito. E o interessante é que todo esse trabalho que ele diz sempre, né? Se você vê uma determinada coisa que pode ser melhorada, se você não faz a sua parte para melhorar, você não tem o direito da reclamação. Mas o mais interessante é que quando nós nos dispomos a ajudar as pessoas naquilo que a gente vê que pode ser melhorado com educação, com outras coisas,
nós não condenamos. Porque o pensamento é outro. Ao invés de vãs condenações, é a nossa contribuição. Então, quando nós contribuímos, nós não temos tempo para condenar. Perceberam? Ele continua dizendo: clamas contra aqueles companheiros que te categorizas por rebeldes e viciados. Quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos necessitados, aos semelhantes. Então, quando nós temos companheiros e quando nós ficamos observando o que ele falta no encontro, naquele trabalho de necessitado, e se nós ficamos ali reclamando dele, não leva a nada, não é? Emmanuel diz: todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passam de injustiça. Então é sempre o trabalho, nunca a crítica, a reclamação. É ver o defeito no outro e achar que é virtuoso, porque você está fazendo talvez um pequeno trabalho. Se sente virtuoso por isto. E é um puxão de orelha para todos nós o que Emmanuel faz. Porque muitas vezes podemos até fazer alguma coisa, mas o quanto estamos reclamando, não é? Às vezes todas essas reclamações estão anulando aquilo que nós fazemos de bom. Continua dizendo: entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Aqui ele chegou naquele ponto que eu comentei anteriormente. Então, se você entra no serviço de alma e coração, você tem condições de comentá-lo. Mas, com certeza, você não vai comentar de forma depreciativa. Você não vai falar daquele que faltou ao trabalho, daquele que está fazendo mal. Enfim, você vai comentar de outra forma. Porque você já tem um coração já dedicado ao que você deve fazer. A sua parte, a parte do outro, cabe ao outro. E se você puder ajudá-lo, você vai ajudá-lo. Mas não criticá-lo. Porque esta não é a melhor solução, não é o melhor caminho. Emmanuel diz assim: ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Veja bem, ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. E é muito interessante isso, porque muitas vezes nós estamos reclamando de determinada coisa e não fizemos a nossa parte naquilo. Então nós não temos o direito nenhum de reclamar. E Emmanuel conclui: quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável, e se intenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Então, na conclusão, além de Emmanuel estar nos explicando de diversas formas, ele vem aqui e dá o desfecho, dizendo que quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta daqueles deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável, está errado, equivocado completamente. Ainda, mais equivocado ainda, mais responsável ainda, é se ele tenta atrapalhar quem procura fazer. Ou seja, além de não fazer, ele tenta atrapalhar. Certamente responderá com dobradas obrigações pelo aquilo que não fizer. Uma lição
para que nós possamos refletir com certeza. E com certeza, e nos dias que se seguem, naqueles momentos que a gente vai fazer uma reflexão, que nós possamos, então, estudar essa lição e ver como estamos em relação aos outros, que são aqueles que Jesus disse que amai o próximo como a si mesmo. Então, somente amando o próximo é que nós estaremos amando a Deus. Um grande abraço e espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Fique com Deus.